Olá, pessoal! Hoje eu vou falar um pouco sobre o uso do FibroScan, ou elastografia hepática transitória, em um paciente com diagnóstico de cirrose. Se o assunto lhe interessa, não deixe de assistir esse vídeo. Mas antes, se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito para ser notificado de novos vídeos quando eles forem publicados e deixar o seu like aqui para que o YouTube reconheça esse vídeo como sendo um vídeo com informações relevantes. Meu nome é Raquel Fraga, eu sou médica hepatologista e eu tenho nesse canal vários assuntos, várias questões sobre doenças do fígado, assim como também eu tenho minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook e também no streaming do Spotify e podcast. Todos os vídeos que estão aqui publicados no canal do YouTube também são disponibilizados em forma de podcast para quem prefere escutar podcasts lá no streaming do Spotify como Saúde do Fígado. Eu vou comentar um pouco sobre o que é a FibroScan, o que é a elastografia hepática transitória. Qualquer doença do fígado pode levar então a inflamação hepática, e essa inflamação ao longo do tempo vai levando a cicatriz hepática, que é a fibrose, e essa fibrose a gente divide em 4 estágios, sendo o estágio 4 a cirrose. Quanto mais cicatrizado o órgão, mais duro ele fica, mais enrijecido. E a elastografia hepática ela foi desenvolvida justamente para identificar ou para quantificar esse endurecimento do fígado. Quanto mais duro, mais doente, mais cicatrizado. Até o surgimento da elastografia hepática transitória, que foi o primeiro método de elastografia que foi introduzido na prática médica. Lá em 2005, o único método da gente quantificar a fibrose era a biópsia do fígado, que era um método invasivo, que requer perfuração, retirada de um fragmento do fígado. Em 2005, então, a elastografia hepática transitória, que é realizada através de um aparelho que se chama FibroScan, ela foi introduzida lentamente na prática clínica, inicialmente para estadiamento das hepatites virais, especialmente hepatite C, para indicar ou não tratamento naquela ocasião. Posteriormente, o FibroScan, a elastografia hepática transitória, foi ganhando espaço, as pessoas foram ganhando experiência no uso desse exame, foi estudado o uso do FibroScan em outras doenças hepáticas e hoje ele é difundido e usado praticamente para todas as doenças do fígado. Quando se iniciou a usar o FibroScan, o objetivo principal era ver grau de fibrose, ou seja, esse paciente está perto de uma cirrose, está longe de uma cirrose, é cirrótico. Uma vez diagnosticado, a gente já ficava com esse diagnóstico fechado e não fazia repetições desse exame. Hoje a gente sabe que não é só importante o diagnóstico inicial da fibrose, mas também o acompanhamento dessa fibrose ao longo do tempo após o tratamento ser instituído para ver se esse fígado está melhorando a rigidez ou se essa rigidez permanece piorando ou se ela está estável. Então essa evolução da rigidez hepática, tanto para melhora quanto para piora, é muito importante na avaliação, no estadiamento e no acompanhamento dos pacientes com doenças do fígado. E é nesse contexto de acompanhamento que a gente usa hoje o FibroScan na cirrose. Então a gente já sabe que esse paciente tem fibrose estágio 4. Mas para vocês terem uma noção, a rigidez hepática no FibroScan ela é medida em quilopascais. E o valor desses quilopascais na elastografia hepática transitória varia de um valor de 2,5 até 75 quilopascais, sendo que a partir de 12, 15 quilopascais, esse paciente já tem provavelmente uma cirrose. E é muito diferente ter uma cirrose com 12, 15 quilopascais do que 20, 30, 40, 50 ou 75. Quanto maior o grau de rigidez hepática, maior é o risco de descompensação do fígado, ou seja, piora da função hepática, e maior o risco de câncer de fígado, chamado carcinoma hepatocelular, que é dos grandes medos, um dos grandes riscos das pessoas com cirrose, independente da causa da cirrose, é o surgimento de câncer de fígado. Então a gente faz o acompanhamento dos pacientes com cirrose no intervalo máximo de 6 meses, com exames de sangue e ecografia de abdômen total, para ver se surge algum nódulo hepático.
E a gente sabe que pessoas, quanto maior o grau de rigidez hepática no FibroScan, maior o risco de câncer de fígado. Então, pacientes que têm uma rigidez acima de 30, por exemplo, são pacientes que a gente tem que ficar muito mais de olho, e talvez só uma ecografia de acompanhamento não seja suficiente, e talvez seja interessante usar métodos mais acurados para diagnóstico precoce de nódulos hepáticos novos de câncer de fígado, como, por exemplo, uma ressonância magnética ou outros estudos contrastados do fígado. Então, é nesse contexto de acompanhamento que um consenso, que a gente chama que é o consenso de Baveno 7, então na 7ª edição, que é um consenso que nos guia sobre formas de acompanhamento e tratamento da chamada hipertensão portal. E lá eles definem o seguinte nesse último Baveno 7, que a elastografia hepática transitória, que o FibroScan deve ser realizado no paciente cirrótico uma vez ao ano, justamente para esse acompanhamento. Na cirrose, quando a gente fala em cirrose, a gente sabe que o fígado pode funcionar bem ou não, ou pode ter perda de função hepática. Mas mesmo dentro de um fígado que tem uma função hepática preservada, um grande divisor de águas é saber se esse paciente com cirrose tem a chamada hipertensão portal ou não tem hipertensão portal. O que é essa hipertensão portal? Quanto maior o grau de rigidez hepática, maior a pressão do sistema de vasos que irrigam o fígado, que é o sistema venoso portal. E esse aumento na pressão no sistema porta é chamada hipertensão portal e causa uma série de consequências, e é ela responsável por aumento do baço, pelas principais complicações da cirrose, como ascite, que é água na barriga, encefalopatia hepática, sangramento de varizes esofágicas ou surgimento de varizes esofágicas. Tanto hoje, a gente pode usar nível de plaquetas associado ao valor do FibroScan como um método de avaliação se esse paciente tem ou não hipertensão portal, não necessitando de fazer sempre uma endoscopia digestiva alta para pesquisa de varizes de esôfago, que é algo que se fazia sempre em todos os pacientes com cirrose, era uma norma. Tem cirrose, vamos ver se tem varizes de esôfago para diagnosticar hipertensão portal. E hoje, quando a gente faz um FibroScan, esse paciente tem hipertensão portal, por exemplo, mais de 20, 25 quilopascais, a gente já deve iniciar um medicamento que é um beta-bloqueador não seletivo, geralmente o carvedilol, para diminuir a hipertensão portal e reduzir o risco da primeira descompensação da cirrose. Isso é extremamente importante. Uma cirrose que nunca descompensou tem uma evolução. Uma cirrose que já descompensou tem outra evolução. Então isso é extremamente importante para a gente acompanhar e tratar esse paciente. Então, resumindo, pacientes com cirrose devem fazer o FibroScan hoje, sim, anualmente, para acompanhamento da sua rigidez hepática e ver se as medidas terapêuticas instituídas estão fazendo com que essa rigidez melhore ou piore, e também para definir a presença ou não de hipertensão portal e a necessidade do uso desses medicamentos, desses beta-bloqueadores não seletivos, especialmente carvedilol, nessa evolução da cirrose. Então era esse o recado que eu queria deixar para vocês hoje. Se lembrem, se você tem cirrose, não deixe de fazer o seu FibroScan anualmente. E se você conhece alguém que sofre de doença do fígado, também não deixe de compartilhar aqui o meu canal, minha página do YouTube, que certamente vocês vão ajudar essa pessoa a entender muito mais sobre a sua doença. Um grande beijo e até o próximo vídeo.